Entendi. E assim, se a pessoa tem uma crise, o que que ela deve fazer? Como que ela deve agir para ela se conter, para segurar? Não sei se isso é possível também. E assim, se a pessoa tem uma crise, o que que ela deve fazer? Como que ela deve agir para ela se conter, para segurar? Não sei se isso é possível também. É complicado. Cada caso é um caso. A primeira coisa que a gente tem que entender, para quem sofre de um processo ansioso com crise de ansiedade, é que a crise dura em torno de 20 minutos. De 10 a 20 minutos é o tempo médio de permanência de um surto, de uma crise dessa. O problema é que para quem entra num processo desse, 15 minutos é uma eternidade. Veja bem, algumas pessoas podem achar que isso é balela, que é pouco caso. Mas vamos supor que você esteja namorando e você vai dar um beijo na pessoa que você ama. 1 minuto de beijo é um negócio muito gostoso e acaba muito rápido. Passa que você nem sente. E você reclama, pô, só 1 minuto de beijo. Mas se você estiver mergulhando, você mergulha e falta oxigênio. 1 minuto dentro d'água é muito tempo. O tempo é relativo dependendo do que vai acontecer, da maneira como a pessoa está se sentindo naquele momento. Vamos falar então da família agora. Qual que é a participação da família? Eu acredito que deve ser muito importante a participação da família, né? Qual a importância da família nesses casos? No processo de ansiedade, depressivo. A família já é até um conceito bíblico, ele é a base da sociedade, a base da pessoa. Quem segura a gente, na maioria das vezes, são aquelas pessoas que estão mais próximas da gente. E quem está próximo da gente são os nossos parentes, a família como um todo. A maioria dos familiares de pessoas depressivas não tem o conhecimento de como proceder no caso de um ataque de pânico, numa crise de ansiedade, e não tem também como perceber que a pessoa está entrando num processo depressivo. Então, a família, quando a gente consegue trabalhar com a família também, quando os pais ou os irmãos se dispõem a conversar também no processo terapêutico, ela é de suma importância, porque ela vai acabar dando o suporte que aquele paciente, aquela pessoa, aquele cidadão, aquele ser humano precisa para poder segurar uma crise. E não é só no processo durante a crise, durante o dia a dia, ele tem que estar prestando atenção para até mesmo perceber quando o paciente começa a dar os sinais de que um processo de ansiedade, de depressão, de que quer que seja, vai estar perto de acontecer, está perto de eclodir. A família é importante por conta disso, a base. É a base, né? O índice é maior entre o público masculino ou feminino? O índice de ansiedade e depressão, a procura, é o masculino ou feminino o índice maior? Eu não vou falar para você o índice estatístico mesmo assim, porque se eu for colocar para você, eu estaria falando contra o que eu vejo dentro do consultório. O índice sempre colocou que as mulheres são mais susceptíveis de terem processos depressivos e ansiosos. Mas se você for dar uma olhada no tipo de comportamento que o homem apresenta e que a mulher apresenta, o homem ele sempre foi treinado a não mostrar nada do que acontece no sentimento dele. Se ele não for uma fortaleza, ele não é um homem. E a sociedade cobra isso dele. Então, para um homem mostrar que ele está triste, ele tem que estar muito triste. Para um homem chorar em público, ele tem que estar praticamente, via de regra, né? Numa situação muito, muito ruim, muito difícil para ele. Então a gente antigamente achava-se que as mulheres eram mais susceptíveis de terem problemas de ansiedade. Hoje em dia, do que eu vejo no consultório, de cada 10 pessoas que eu recebo com crise de ansiedade, no início eram 6, 7 mulheres para 3 homens. Hoje, se não for 50 por 50, está invertido. Os homens estão tendo muito problema de ansiedade porque estão sendo cobrados. E muito, com um agravante. Antes ele era valorizado por ele ser o cabeça do casal, o cara que decidia, que mandava, que
que tinha ali um poder pelo fato de ser homem. E hoje, se pega esses levantamentos de domicílio aí, você vai ver que a mulher está tomando a frente de todo o comando da família. E o homem está cada vez se perdendo mais. Nós nos preocupamos muito em dar força para que a mulher pudesse assumir posturas novas. Esquecemos que se a gente tira uma função de uma pessoa, ele vai sentir falta disso. Luiz, qual que é a faixa etária mais atingida? Veja, não existe uma faixa etária que seja mais pertinente a receber um processo, passar pelo processo depressivo. Não existe. Eu já peguei crianças dentro do consultório com um processo depressivo e já peguei pessoas de idade. Então, nesse leque, estando vivo e compreendendo alguma coisa, é possível de pegar um processo depressivo. A pessoa mais nova que eu peguei com ansiedade foi uma criança de 5 anos de idade. Ela estava com um processo depressivo já adiantado e estava cheio dos medicamentos para tentar ver se levantava a criança. E ela estava dentro de um processo depressivo. Naturalmente, que esse foi um processo depressivo que ela adquiriu pelo meio social onde ela estava vivendo, de desvalorização dela, coisas nesse sentido assim. E a pessoa mais idosa que eu recebi como paciente foi uma senhora de 86 anos de idade. E por falar em criança, o mesmo profissional que atende um adulto é o mesmo que atende uma criança ou existe a linha, o profissional só para criança? Teoricamente, todos nós que nos formamos em psicologia temos condições de atuar no caso de depressão. Só que o atendimento, a forma como a gente vai abordar uma criança ou uma pessoa de idade é adequado ao paciente que está ali na frente da gente. E eu, por exemplo, eu não gosto, não tenho condições, não me sinto à vontade de trabalhar com crianças, porque eu tenho uma linha de trabalho muito dura. Eu sou do TCC e a gente trabalha muito no cognitivo da pessoa. E a criança é muito no afetivo, no emocional. Então, como eu sou da linha que, quando me pergunto qual é a minha linha, o meu paciente, eu digo que eu sou da porradoterapia, não do TCC. Porque eu não perdoo o cara, eu bato em cima dele fazendo compreender, às vezes de uma maneira que para alguém que esteja perto pode achar que é muito dura, muito rude, mas é a maneira que aquele paciente em si precisa ter abordado a problemática dele. Mas, então, em princípio, respondendo a sua pergunta, é preferível que a gente procure adequar o tipo de profissional ao paciente. Se ele é criança, procurar uma pessoa que já tenha toda uma especialidade, um desenvolvimento em psicologia infantil. Ou até mesmo quando se trata de adolescentes, a gente tem que também dar uma olhada, porque atender um adolescente com toda essa parafernália que nós temos hoje em dia, de informações, de tecnologia, pede um terapeuta também que esteja enfronhado com isso. Esse mesmo terapeuta, talvez ele não se dê muito bem atender uma pessoa com seus 80, 70 anos de idade. Qual que é o seu tipo de abordagem? Quando você olha, tipo assim, o seu primeiro contato com o paciente, para ele ganhar confiança, porque eu acredito que ele tem que ganhar confiança do profissional, né? Vocês têm que ganhar confiança do paciente, porque geralmente eles chegam lá muito fechado. Então, qual que é o seu tipo de abordagem? O que você faz para você conquistar o seu paciente? O paciente, ele tem que sentir que o profissional que está ali não está a fim de segurar o dinheiro dele ou não está ali simplesmente para cumprir uma tarefa que ele recebeu. Existe a criação de um vínculo terapêutico que tem que ser criado, e ele começa a ser criado no primeiro contato com o paciente. Se você encontrar uma pessoa que você nunca viu, você cria logo de cara assim, aquela primeira impressão. Você tem uma sensação do que aquela pessoa te passa. Aquilo ali é fundamental para poder você ter um desenvolvimento futuro, de uma amizade, ou de um contato terapêutico, o que o valha. Então, se você recebe um paciente, ele tem que sentir que você não está ali brincando,
que você não é uma pessoa que vai ser amigo dele, que você não é uma pessoa que vai ser inimigo dele, mas você é uma pessoa que vai fazer com que ele tenha a capacidade de se conhecer e se colocar num ambiente seguro para ele. Então você tem que passar para ele todo um perfil de confiança, um perfil de valoração dele. E isso não existe uma metodologia fixa. Você senta assim, com a perna cruzada, com um dedinho para cima, isso não existe. Mas você tem que fazer com que a pessoa descobrir onde é que está a falha da pessoa e entrar, a falha de defesa da pessoa, entrar nele e fazer com que o paciente chegue junto de você e confie em você. O lance todo é confiança. Se você não inspirar confiança, nem com sua mãe você consegue se abrir. Há uns 15, 20 anos atrás, não sei se eu estou certa também, a gente não ouvia falar tanto como tem ouvido falar agora em depressão, ansiedade. O que aconteceu? O que desencadeou? Eu ouvi até falar que é a doença do século. O que desencadeou isso daí? O que aconteceu? Algum tempo atrás, ancião era uma pessoa que vivia há mais de 50 anos. E o processo depressivo, ele começa a surgir na medida em que a pessoa começa a se sentir deslocado, se sentir não valorizado, essas coisas todas. Dos 50 anos para cá, vamos colocar nessa fase, nós tivemos um problema, algumas alterações na relação de trabalho, na relação familiar, na relação social. Nós tivemos coisas novas surgindo que acabaram por modificar a forma como nós nos relacionamos com o mundo. E aí, a própria divulgação dos sentimentos é possível. Nós não temos mais um homem agora que seja proibido de lavar louça em casa. Eles são mais valorizados agora. Aquele homem que de alguma forma ajuda no trabalho doméstico, ele não é mais visto como uma pessoa que não é máscula. Muito pelo contrário, ele é visto como uma pessoa que de alguma forma se preocupa com a família e tem a valorização dele por conta disso. Mas antigamente era diferente. Então essa adaptação é uma das coisas que fez com que o processo depressivo fosse mais comum. Agora também nós temos hoje um poder de divulgação das informações muito grande. Antigamente um processo depressivo muito bravo, você pegava aquela pessoa e internava num hospital psiquiátrico e ele ficava lá tomando medicamento para ele ficar bom. Ele era considerado um cara louco, que não batia bem da cabeça, ficava isolado, a gente escondia da sociedade. Hoje a gente sabe que não é bem assim. O processo depressivo causa essa de que as pessoas olham e acham que ele está louco, metia remédio em cima para tentar resolver e o remédio perturbava ainda mais. Hoje isso não acontece. Então nós temos no meio da sociedade pessoas hoje que antigamente a gente jogava no manicômio, infelizmente, e graças a Deus isso não é mais comum. Você acha que essa pandemia, que já está estendendo há quase 3 anos, é isso? 2 anos e pouquinho. 2 anos e pouco. Você acha que aumentou muito a procura por um psicólogo? Aumentou muito as doenças, os sintomas? Aumentou muito com essa pandemia? Aumentou. Porque uma das fugas do homem do ser humano, é ele estar ocupado. Quando ele está fazendo alguma coisa, basta você ver mesmo, se você estiver esperando alguma coisa acontecer, se você for ver uma televisão, se você for trabalhar, fazer alguma coisa que valha, você supera aquele processo de tristeza seu facilmente. Essa pandemia que nós tivemos fez com que todos nós ficássemos em casa. Ficar em casa significa longe dos amigos, longe das diversões, longe do que poderia servir como válvula de escape da gente e muito próximo de dentro de casa, com cônjuges da gente, com os filhos da gente. Os homens, eles às vezes chegavam em casa 6, 7, 8, 9, 11 horas da noite. O contato que ele tinha com a mulher dele era mínimo, porque ele tinha que acordar no dia seguinte e trabalhar. A mulher também tinha um contato com aquele homem que ele tinha casado, que às vezes ela não estava ali casada pelo gosto dela, ou o amor tinha morrido, ou alguma coisa que vale, e ela passou a ter um tempo maior de convívio dentro de uma situação que
que não era legal para ela. Os filhos também, mesma coisa. Se você tem a liberdade dos filhos, que podem jogar bola dentro de casa só ouvindo a mãe reclamar, correr de bicicleta fazendo barulho, tocar o som, botar o som da vitrolinha dele, do radinho dele alto, para ele ouvir Bluetooth, essas coisas todas dele, alto. De repente, chega o pessoal, vai trabalhar em casa, então não pode mais gritar, não pode mais pular, não pode mais andar de bicicleta, não pode ouvir a música alta, altera tudo e aí gera confusão. Realmente esse período de pandemia foi um período que aumentou muito os índices de atendimento psicológico e atendimento com esse tipo de problemas em consultório. O psicólogo, ele pode ter um vínculo de amizade com o seu paciente? Isso é bom? Isso não é? É permitido? Não é?